Que semaninha maluca nós tivemos no mercado financeiro, hein, meus amigos? Poucas vezes na minha jornada de investidor eu vi um período tão curto com tanta volatilidade assim. Claro que nós tivemos lá na época da pandemia uma volatilidade muito alta, principalmente no início ali no mês de março de 2020. Quem passou por esse momento lembra quedas fortes nas bolsas do mundo inteiro. E essa semana essa volatilidade que tivemos tanto na bolsa brasileira quanto na bolsa americana fez lembrar bastante aquele período da pandemia. Isso tudo aconteceu, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui, graças ao tarifaço imposto pelo Trump inicialmente ali na segunda-feira, dia 2 de abril. Tudo começou na semana passada, mais precisamente no dia 2, quando o Trump, no que ele chamou de Dia da Libertação, ele aplicou tarifas recíprocas para mais de 180 países. Essas tarifas variavam de 10% a 50%, dependendo de cada país. Isso significava que essas tarifas de importação, quando determinada empresa, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, fosse importar algum produto, determinado produto de algum outro país, essa taxa, essa tarifa seria maior. Isso, consequentemente, o que? Dificulta que os países transacionem. Dificulta a empresa americana, por exemplo, a Apple, de importar da China, porque essa importação passa a ficar mais cara. E, consequentemente, qual que é a primeira consequência? A inflação. Se passa a ter um custo maior para a Apple importar, trazer os seus produtos, trazer os produtos lá da China, por exemplo, isso, consequentemente, reflete nos produtos que ela comercializa dentro dos Estados Unidos. Esses passam a ficar mais caros. Então, com o encarecimento dos produtos dentro do país, dentro dos Estados Unidos, isso causa uma pressão na inflação. Consequentemente, a diminuição do consumo, desaceleração da economia e o medo maior, uma possível recessão nos Estados Unidos, o que afetaria o mundo inteiro. Então, justamente por isso a gente viu uma queda muito grande na bolsa americana, também uma queda nas bolsas do mundo inteiro. A ideia principal do presidente americano é justamente fortalecer a indústria local, diminuir essa importação de produtos de outros países para que esses produtos sejam fabricados dentro dos Estados Unidos. Agora, se isso vai dar certo é outra história. O que a gente tem que entender, o que a gente tem que ver é que toda essa confusão causou uma grande volatilidade no S&P 500. Se a gente for olhar aqui, o S&P 500 nos últimos anos, desde ali de 2023, ele vinha praticamente subindo em linha reta, então vejam bem. E aí agora, no início de 2025, ele teve essa queda de mais de 10% só nesse ano. Principalmente ali no início desse mês, que foi a partir do dia 2, que, como eu falei com vocês, foi o dia do anúncio oficial do Trump. Teve uma queda ali no dia 2 até o dia 8 de abril, foi uma queda de 12%. Depois teve uma subida muito forte, principalmente agora quarta-feira, quando o Trump anunciou o congelamento dessas tarifas por 90 dias, mantendo ali só com a China toda essa guerra comercial que está acontecendo, todo mundo está sabendo. O Trump aumenta a tarifa para a China faz uma retaliação. Inclusive hoje, sexta-feira, dia 11/4, a China anunciou mais um aumento das tarifas de importação de produtos americanos. Então, em relação a todos os outros países, está suspenso por 90 dias. Em relação à China, tá toda essa confusão, essa guerra comercial. Tá, Pedro, mas o que eu faço nesse momento de volatilidade? Compro ativos no Brasil, compro ativos no exterior, espero, vejo o que vai acontecer. É isso que eu vou falar com vocês agora. O primeiro ponto que vocês precisam entender é que esses momentos de crise, volatilidade e especulação vão acontecer várias e várias vezes durante a sua jornada. E a primeira coisa que você precisa saber é que você tem que ter cautela, não afóbio. Você não pode sair vendendo, você não pode sair comprando desesperadamente, sim manter a estratégia de investir em bons ativos todos os meses. O grande segredo dos investimentos de longo prazo não está em você acertar os melhores momentos, e sim você ser consistente, investir todos os meses e se manter fazendo isso por longos anos. E agora, em momentos específicos como esses de quedas maiores, quando a gente vê que bons ativos estão caindo, a gente pode sim aproveitar para comprar um pouquinho mais, mas não de forma desesperada, por exemplo, desfazer da sua reserva de emergência para comprar ativos de renda variável de jeito nenhum. Se você tem condição de aumentar um pouquinho o seu aporte nesse momento, ótimo. Se não, mantenha seu aporte normal ali no seu mês. Então, se você tá nessa fase inicial, tá pegando assim o seu primeiro momento de volatilidade, fique tranquilo, fique calmo, mantenha ali, se possível, mantenha ali o seu aporte, faça o balanceamento da sua carteira, porque tanto a bolsa brasileira quanto a bolsa americana estiveram em queda esses dias. Então, eu, no meu caso, aproveitei para comprar ali alguns bons ETFs na bolsa americana, porque a gente viu, como eu mostrei para vocês, esses ETFs estavam subindo ali há praticamente 2 anos. Então, nesse período a gente não viu
correções fortes como essa. Então eu aproveitei para comprar um pouquinho mais, e é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou montar aqui uma carteira de alguns ativos, de alguns ETFs, que eu inclusive alguns desses eu tenho na minha carteira, e também de algumas estoques que eu acho que sejam interessantes para um momento, para você blindar uma carteira de longo prazo, para que você possa aproveitar esses momentos de queda e que nesses momentos você esteja extremamente diversificado e protegido também. Prestem bem atenção na montagem dessa carteira, uma carteira extremamente diversificada na bolsa americana. Vejam bem, essa é uma carteira majoritariamente em ETFs. Para quem me acompanha sabe o tanto que eu falo da importância da gente ter ETFs, muito em função da facilidade da diversificação que a gente consegue se expor aos melhores ativos, às melhores ações, aos melhores REITs com poucos ativos. Vejam bem, 30% da carteira, isso aqui é só uma ideia, tá, pessoal? Você pode moldar isso daí de acordo com o seu perfil, de acordo com seus objetivos, de acordo com o que você mais gosta. Isso aqui não é uma recomendação, né? Para você simplesmente chegar e copiar a carteira, uma carteira dessa, porque é um erro também. Você precisa entender, você precisa aprofundar o seu estudo para você entender melhor o que é melhor para você. Mas isso aqui é um exemplo de uma carteira que seria a prova de crises, uma carteira extremamente diversificada e segura. Vejam bem, 30% dela estaria em um ETF generalista, como o VOO e o IVV. O VOO e o IVV, eles simplesmente investem nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, simples assim. Então, 30% da carteira já estaria focada nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Os outros 30% aqui em azul, o que a gente faria? A gente entraria em um ETF generalista de REITs, por exemplo, né, que são os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Então, 30% da carteira estaria, por exemplo, no VNQ, que se expõe aos maiores REITs, mais de 100 REITs na carteira, se expondo ali a todos os setores de lajes corporativas, prédios comerciais, galpões logísticos e industriais, shopping centers, setor residencial, antenas de transmissão, enfim, vários outros setores que, por exemplo, não existem aqui no Brasil. Então é uma forma de se expor também aos maiores, aos melhores imóveis lá nos Estados Unidos. E esses 10% aqui seria uma parcela de um pouquinho mais de risco, porque entraria em um ETF concentrado, por exemplo, o QQQ. O QQQ, ele foca apenas em empresas de tecnologia, empresas como Google, Apple, Microsoft, Nvidia, as grandes empresas norte-americanas, a Meta também, né, o Facebook. As maiores empresas americanas são de tecnologia, porém essas empresas, elas têm uma volatilidade muito maior. Foram as empresas que mais caíram agora nesse momento de volatilidade. Da mesma forma, foram as empresas que mais subiram também. Então, esse tipo de empresa, você tem que ter uma porcentagem um pouco menor, justamente pelo fato também que nessa parte aqui do VO e o IVV, elas já são as maiores posições desses ativos de uma forma bem diluída. Então você pode sim ter uma parcela menor de um QQQ, por exemplo, que vai focar só nesse tipo de empresa, justamente porque você já está exposto nessas empresas aqui, tá? Então toma muito cuidado com essa questão da sobreposição. Eu vejo muita gente investindo, por exemplo, metade da carteira no VO e metade no QQQ, ou até mais no QQQ. Olha a sobreposição. Todas as empresas que estão no QQQ já estão no VO e o IVV de uma forma muito mais segura. Então eu teria ali, se eu fosse ter o QQQ, eu teria uma porcentagem bem menor. E a parte final, os outros 30%, eu teria estoques, empresas americanas que não sejam do setor de tecnologia, porque a gente já está exposto aqui no setor de tecnologia, aqui também. Eu teria empresas consolidadas em setores perenes, setor bancário, setor de saúde, por exemplo. Eu trouxe aqui até algumas empresas, alguns bons exemplos, como a Johnson & Johnson, setor bancário, Bank of America, JP Morgan. Trouxe aqui outros exemplos também, McDonald's é uma empresa extremamente consolidada e segura. Outro exemplo, Coca-Cola, Pepsi. São empresas pouco voláteis que nesses momentos de crise não sofrem tanta oscilação e trazem uma estabilidade melhor para sua carteira. Outro grande exemplo aqui eu trouxe a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett. E existem vários outros exemplos que você pode procurar e pesquisar dentro desses setores, empresas fora do setor de tecnologia. Então essa seria a estruturação de uma carteira que eu considero bem segura, tanto se expondo a estoques e se expondo a REITs de uma forma segura, que seja a prova de crises. É uma carteira bem segura que estaria te dando uma segurança em momentos de volatilidade como esse. Então
Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise, do vídeo, dos ensinamentos de hoje que eu trouxe aqui pra vocês. Eu quero te pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixe seu like. Vou deixar aqui também o link da nossa mentoria, a mentoria Clube Invest, caso você queira conhecer os nossos planos, como é o nosso processo de ensino, para que você possa aprender de fato um caminho, um passo a passo, para selecionar, para montar a melhor carteira, tanto em ativos do Brasil como ativos no exterior também. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!